E aí você mencionou um tema hoje que é muito controverso, que é governança da inteligência artificial, que é super disputado, discutido entre as empresas. E eu imagino, Diogo, como que não é a discussão entre países, porque cada país tem a sua opinião, cada empresa dos países tem a sua própria opinião, e você mencionou que cada ministério pode ter ideias a respeito dessa governança da internet. E qual que é a posição do Brasil sobre governança da inteligência artificial? Já tem algum consenso ou está caminhando para algum lado? Bom, vou tentar dar uma resposta curta, né? Porque tem duas dimensões também. Todo esse lado interno e externo. Assim, aqui no Brasil, a gente vai discutir não só o PBIA, mas também o projeto de lei de IA que está na Câmara dos Deputados. Então, assim, regulação de IA, como ela será? Isso está em discussão. A sociedade brasileira vai dar uma resposta sobre isso. Então, lá fora você tem os países com diferentes opiniões a respeito. Então, a governança internacional da IA, hoje ela é muito fragmentada ou inexistente, porque você não tem um consenso global. E a conjuntura é muito, vamos dizer assim, desafiadora, a um ponto que você cada vez mais tem dificuldade de chegar a esse consenso entre os países. Então, é muito difícil, de fato, mas qual o lugar onde você vai ter essa discussão? Nós entendemos que o melhor foro seria as Nações Unidas, porque lá estão todos os países representados, inclusive países de desenvolvimento, do chamado Sul Global, porque não adianta ter uma organização de números restritos de membros ou agrupamentos como o G7, que são poucos países, para decidir coisas que interessam a todos. Nós temos que garantir que haja representação adequada de todos os países, um foro legítimo, representativo. Então, acreditamos, apesar das dificuldades, né, do próprio sistema ONU, né, que tem sido, inclusive, atacado, né, o sistema multilateral, é um local onde você pode ter essa negociação, embora na conjuntura de hoje seja muito difícil. Então, você vai construindo isso aos poucos, né? E o Brasil vai levar nossas posições, que eu posso comentar também quais são, né? Quais são? Bom, então uma delas já falei, que é a questão do multilateralismo, né? Então hoje há um processo de ataque ao multilateralismo que precisa reverter isso e sair em defesa da ONU. Então esse é um ponto. Outro é soberania digital, que é um tema que a gente pode conversar também. Porque não há uma definição clara sobre o que é soberania digital, a gente pode entrar num debate acadêmico, mas eu também posso ter minha opinião a respeito. Então, eu diria que soberania digital é o direito à autodeterminação de cada país de poder desenvolver, regular e controlar o seu próprio destino digital. Então, esse é um ponto que está muito em evidência hoje em dia, né? Faz parte da nossa visão. Então, e que a IA deve ser para o desenvolvimento, que deve ajudar a reduzir desigualdades, brechas digitais, assimetrias, que isso é uma prioridade para países de desenvolvimento como o Brasil. Claro, tem toda a questão ética, né, de transparência, prestação de contas, respeito aos direitos humanos, combate ao viés e à discriminação nos algoritmos. Tudo isso, de fato, já está incorporado na nossa visão e é algo que também na sociedade brasileira se discute bastante, né? Mas tem um lado do internacional que é muito importante, que como a tecnologia se tornou um tema político, existe o risco de securitização dos temas, que você vai colocar tema de segurança nacional nos assuntos de tecnologia. Exemplo, se a venda de chips, né, sofisticados de IA é um assunto de segurança nacional e você cria restrições, por exemplo, controle de exportações, significa que está dificultando o acesso a essa tecnologia para outros países. Então, nossa posição é no sentido de não criem barreiras, né, que o acesso seja mais facilitado aos países em desenvolvimento, que haja abertura e transparência e difusão da tecnologia, não o contrário. Restrição e cada vez mais dificuldades. Então, se um país quer comprar chips, né, não importa de que empresa, mas você não pode comprar porque tem uma cota, ou isso aqui é restrito a alguns países que são aliados, aí você vai criando dificuldades. Isso não contribui para o desenvolvimento desses países, já que a IA interessa a todos e é fundamental no mundo moderno. Então, isso é um outro ponto, né? E aí você vai elencando vários assuntos paralelos, do tipo a necessidade de diversidade linguística e cultural.
porque senão você vai ter sempre o predomínio de uma língua, no caso, a língua inglesa, né, onde majoritariamente os modelos de linguagem treinados em inglês, e o português, né, e o espanhol, e as línguas indígenas. Então, essa diversidade é fundamental. Então, são vários pontos, né, que vão compor essa posição brasileira e que, naturalmente, refletem também um sentimento no Brasil, que, como eu falei, ele é colhido assim, nessas consultas, nas conversas. Eu vou conversar com organizações não governamentais, ONGs, pesquisadores, né? Não só no governo. Então, isso é importante, porque todo o digital e a própria internet no Brasil é um modelo multissetorial. Vocês conhecem o trabalho do CGI, que é o Comitê Gestor da Internet. Eu participo das reuniões do CGI. Então, esse é um modelo, inclusive, vitorioso, porque é um modelo que muitos países veem o Brasil como exemplo. Então, o Marco Civil da Internet e tudo isso dentro da perspectiva de participação de todos. Qual